Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, vocês alunos do primeiro período, ao curso de Física Geral 1. Eu sou o professor Marcelo Vieira e nós vamos caminhar juntos durante todo esse semestre nessa disciplina de Física Geral 1. Então, essa disciplina de Física 1, junto com o Laboratório de Física 1, é o primeiro contato que vocês terão com a física propriamente dita. E o que vocês aprenderem aqui será muito importante para todo o andamento do curso. Tanto aqui na Física 1, no laboratório, como também no cálculo diferencial integral 1 e na disciplina de geometria analítica. Portanto, aprendam muito bem essas disciplinas que eu estou falando aqui, porque o conteúdo delas vai ser a base para tudo que vocês virem no resto do curso. Para começar a aula de hoje, como essa é a primeira aula do curso, eu vou lhes apresentar o conteúdo que nós iremos estudar nesta disciplina. A primeira parte do conteúdo é isto aqui, olha. Então aqui, pessoal, olha, a primeira parte do curso é cinemática da partícula. Então, nessa parte de cinemática, nós vamos estudar os conceitos importantes para poder se aplicar no movimento. No movimento de quê? No movimento da partícula. Então, a partícula, basicamente, ele vai ser um objeto sem dimensão, que nós podemos representar por um ponto. E esse ponto vai se mover no espaço. Então, nós vamos estudar isso. Sem levar em conta, por enquanto, os agentes físicos que causam este movimento. Então, para tratar da cinemática, aí vem aqui algumas coisas aqui. Por exemplo, a primeira coisa aqui que nós vamos estudar, vetores e suas operações. Então, aqui no estudo do movimento, essa ferramenta aqui, essa ferramenta matemática dos vetores é fundamental. Então, aprenda isso aqui muito bem. E a gente vai discutir aqui o que é espaço e tempo. Isso porque o movimento da partícula ela vai ocorrer em algum lugar e vai ocorrer com o passar do tempo. Então, por exemplo, eu tenho um relógio que está marcando ali, a partícula está se movendo e tem um relógio marcando ali, né? Então, tem um tempo envolvido no movimento da partícula. Então, a gente vai falar disso aí melhor. Aí depois nós vamos definir o que é a posição de uma partícula, o que é um deslocamento realizado e o que é a trajetória, que seria o caminho que a partícula percorre com relação a um certo sistema de referência. Aí depois a gente vai definir velocidade média e velocidade instantânea. Porque no seu movimento a partícula ela faz curvas e tem uma determinada rapidez. Então, para tratar essas coisas, entra o conceito de velocidade. E só que essa velocidade da partícula, ela varia. Pode ter em certas partes do movimento que a partícula esteja mais rápida, esteja mais devagar, que ela retorne, que ela pare no meio do caminho e assim vai. Aí, para tratar dessas variações de velocidade, entra o conceito de aceleração.
Aí aqui eu tenho a aceleração média e a aceleração instantânea. E depois que a gente vê tudo isso aqui, essa parte aqui, aí nós vamos fazer algumas aplicações simples. Por exemplo, movimento com velocidade constante, movimento com aceleração constante, movimento circular, coisas desse tipo. Vamos aqui para a segunda parte do curso, talvez a parte mais importante, que é a parte da dinâmica de partículas e leis de Newton. Então aqui, pessoal, nós vamos tratar do movimento de uma ou mais partículas, levando-se em conta agora os agentes físicos presentes no movimento. Então, para começar esse estudo, vamos começar com o conceito de força. Então, a força é um agente físico presente na partícula que se origina pela interação da partícula com outras partículas. E essa força é quem vai ditar como será o movimento da partícula. Só que tem outro conceito muito importante também, é o conceito de massa. Que essa massa é uma propriedade que a partícula tem que ela vai informar como ela vai reagir quando ela está sob a ação de uma força. E aí entra a questão da inércia. Por exemplo, a inércia trata da questão de que, por exemplo, a partícula tende ou não a estar naquele estado de movimento. Aí a gente pode ter isso com um exemplo. O que é mais fácil de colocar em movimento? Um fusquinha ou uma carreta carregada? É claro que o fusquinha é mais fácil de colocar em movimento. Por quê? Porque o fusquinha tem menos inércia do que a carreta. A gente vai ver isso com mais detalhes quando estudar essa parte aqui. Aí a gente vai tratar desse conceito aqui de referencial inercial e primeira lei de Newton. A gente vai ver isso com detalhe depois. Segunda e terceira lei de Newton e algumas aplicações das leis de Newton. Por exemplo, plano inclinado, estudo das forças de atrito, problemas com o movimento circular e etc. E agora, pessoal, vem a terceira parte. Pessoal, aí nós vamos para trabalho e energia. E nessa parte aqui, nós vamos ter o primeiro contato com um dos princípios mais importantes da natureza, que é o princípio da conservação da energia. E esse princípio da conservação da energia, ele não só é aplicado aqui na mecânica, aqui como nessa disciplina aqui, mas também você vai usar isso na termodinâmica, no eletromagnetismo, na gravitação, na mecânica quântica, na mecânica estatística e etc. Todas as leis físicas, elas são compatíveis com o princípio da conservação da energia. Então aqui, nessa parte aqui nós vamos estudar o trabalho de uma força. A gente vai saber, vai definir o que é o trabalho, né? E como uma força realiza trabalho. Aí tem isso aqui, o teorema do trabalho-energia, que basicamente vai relacionar o trabalho de todas as forças atuantes na partícula com a energia de movimento que ela ganhará. Aí depois,
nós temos aqui sistemas conservativos e energia potencial. Esses sistemas conservativos são certos sistemas, que nós vamos ver isso com mais detalhes, que armazenam o trabalho feito sobre uma partícula. E por causa disso, por causa dessa propriedade que esses sistemas conservativos têm, vai aparecer aqui esse conceito de energia potencial, que é uma energia que a partícula armazena, que pode ser usada para realizar trabalho. E aqui entra a conservação da energia mecânica, que a partícula, por estar num sistema conservativo, toda a sua energia ela vai ser conservada, que seria a energia de movimento com essa energia potencial. E por fim, pessoal, essa parte aqui é conservação do momento linear e colisões. Isso é o primeiro contato também com outro princípio fundamental da natureza, que é a conservação do momento linear. Junto com a conservação da energia, e também tem outro princípio, que é a conservação da carga. Estes são três dos princípios fundamentais na natureza. E que todas as leis físicas elas devem estar compatíveis com estes princípios. Aqui, ó, nós temos o sistema de partículas e centro de massa. Então, o sistema de partículas é basicamente um conjunto de partículas. Pode ser uma partícula, ou duas, ou várias partículas. E tem aqui o centro de massa, porque eu posso representar o movimento desse sistema de partículas como se elas fossem uma única partícula que está num certo ponto chamado centro de massa. Então, esse centro de massa, ele é um ponto assim que podemos dizer, ele vai representar o sistema de partículas. Aí isso aqui é muito importante também, o que são forças externas e forças internas. Que basicamente, as forças externas são forças que vêm de fora do sistema de partículas, e forças internas são forças entre as partículas do sistema de partículas. Aí a gente vai ver aqui o que é o momento linear, isso aqui é muito importante. Tão importante aqui quanto o que é a energia. E a conservação do momento linear. Isso aqui é um dos princípios mais importantes que tem na física, junto com a conservação da energia, a conservação da carga, etc. E por fim, o estudo de colisões. Bem, quando a gente fala de colisão, a gente lembra logo do que? Um carro batendo no outro. É uma colisão. Para quem joga sinuca, né? Ou joga bola de gude, aí você vê uma bola quicando na outra. Aquilo também é uma colisão. Mas não só isso. O conceito de colisão vai muito mais além dessas situações corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, o ar que nós respiramos. Se nós fizermos uma observação microscópica, nesse ar tem partículas que se comportam como se fossem bolas de gude, podemos entender assim, e essas bolas colidem uma com a outra. Então, se eu tenho um gás num recipiente, as bolinhas, que são as moléculas do gás, elas vão colidindo constantemente nas paredes do recipiente, e essas colisões nas paredes geram a pressão do gás. O conceito de colisão aparece também nas reações químicas. Muitas substâncias químicas são formadas por colisões de moléculas. Então, também a reação química é uma colisão. Nos aceleradores de partículas, são colocadas partículas com alta energia para colidir com outras. E aí também entra essa teoria das colisões. E por aí vai. Pessoal, isso aqui é um
um resumo do conteúdo que nós vamos estudar ao longo do curso. Espero que não tenhamos nenhuma interrupção e nada que atrapalhe essa sequência. Então, assim, vamos agora passar para frente. Então, vamos começar de agora já o conteúdo do curso. Então, como eu falei, a primeira parte dessa disciplina é cinemática da partícula. E o primeiro conteúdo dessa parte de cinemática da partícula é isso aqui, olha. Vetores. Então, na aula de hoje, nós vamos definir o que é um vetor. Falando por alto, a forma como os vetores entram na física é basicamente o seguinte. É que existem certas grandezas físicas que elas são caracterizadas perfeitamente apenas por um número real e uma unidade de medida. Por exemplo, quando eu falo de volume. Quando eu falo, por exemplo, um balde tem 5 litros de água. Quando eu falo o volume do balde, ou seja, o volume da água, né? Os 5 litros da água, a informação já fica bem compreendida. Para eu falar dos litros de água, eu só preciso de quê? Do número, no caso particular 5, e uma unidade de medida, os litros. Outra grandeza, por exemplo, a temperatura. Eu posso chegar e dizer para alguém, olha, hoje aqui em Patos, na Paraíba, está fazendo 35 graus Celsius. Bem, para eu falar a temperatura da cidade, eu só precisei de quê? De um número, no caso 35, e uma unidade de medida, graus Celsius. Eu colocando essas duas coisas, a informação sobre a temperatura da cidade fica muito bem compreendida. Agora, existem outras classes de grandezas que, se você falar só um número real e uma unidade de medida, elas não ficam bem compreendidas. Elas precisam de mais elementos para a informação ficar completa. Por exemplo, imagine que eu fale algo assim. Eu, professor Marcelo, me desloquei da minha casa 2 quilômetros. Beleza, eu me desloquei 2 quilômetros. Agora vem a outra questão. Quando eu falei que me desloquei 2 quilômetros da minha casa, essa informação é bem compreendida? Vocês vão ver facilmente que não. Porque quando eu digo que eu me desloquei 2 quilômetros da minha casa, eu tenho que dizer para onde eu me desloquei, para o lado que eu me desloquei, a direção, o sentido. Eu posso me deslocar, sei lá, num sentido retilíneo, na direção retilínea, né, para o norte, ou para o sul, ou para o sudoeste, para o centro-oeste da minha casa. Ou então ainda, eu posso pegar um foguete e me deslocar para cima, 2 km para cima. Ou, num caso mais extremo, eu posso cavar um buraco e me deslocar 2 km para baixo. Em qualquer dessas situações que eu falei, eu estou me deslocando 2 km de casa. Porém, se eu digo só que me desloquei 2 km, a informação não fica bem compreendida. Então, eu preciso falar algo mais. Eu tenho que dizer a direção, o sentido. Por exemplo, posso dizer assim, eu me desloquei 2 km verticalmente para cima. Ou seja, eu voei, peguei um foguete. Aí fica entendido. Aí, nesse caso,
para eu tratar da grandeza física, por exemplo, o deslocamento, eu preciso de uma ferramenta matemática chamada vetor. Num vetor, eu vou ter um número real, a unidade de medida ainda, né? A direção e o sentido. E a partir de agora, nós vamos tratar de sair dessa ferramenta tão importante para nós. Para começar, nós vamos tratar dos conceitos primitivos da geometria plana. O que são esses conceitos primitivos? Esses conceitos primitivos, eles são assim, os conceitos mais fundamentais. São aqueles conceitos que não podem ser expressos por outros conceitos existentes. Porque se fosse assim, eles não eram conceitos primitivos, mas conceitos derivados de outros, mais fundamentais. E quais são esses conceitos primitivos da geometria plana? O primeiro conceito, acho que é o mais fundamental, é o ponto. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui, olha, um ponto. Aí vem a questão, o que é o ponto? O ponto é o ponto. Todo mundo, assim, da convivência cotidiana do nosso senso comum, todo mundo sabe o que é um ponto. Isso aqui, ó. Não, então, mas se assim, a gente não diz assim, não tem uma definição, ponto é tal coisa, assim, não. Porque ele é um conceito primitivo. Mas o que a gente pode dizer do ponto é que ele não tem dimensão. O ponto não tem dimensão. O que significa não ter dimensão? Significa que o ponto ele não tem comprimento, ele não tem largura e não tem espessura. Se ele tivesse alguma dimensão, ele não seria um ponto. Ele seria qualquer outra coisa menos um ponto. Então, qualquer estrutura matemática que não tem dimensão é o ponto. Desculpa aqui o trocadilho, mas o ponto é o nosso ponto de partida. Porque quando formos estudar as partículas, elas vão ser representadas por pontos que se movimentam no espaço. Então, se você for representar matematicamente o movimento de uma partícula, o movimento de uma partícula trata-se de um ponto móvel no espaço, que faz uma trajetória. Outro conceito primitivo da geometria plana é a reta. O que é a reta? A reta é a reta. Todo mundo também sabe o que é uma reta. Não tem muito o que comentar. A única coisa que eu tenho que frisar aqui é que a reta, né? Ela não tem começo e não tem fim. Então, aqui, ó, uma representação aqui de uma reta. Então, aqui, ó, eis uma reta. Ela é infinita pelo lado esquerdo e infinita pelo lado direito. E ela não faz nenhuma curva. Aí, para representar a reta, eu uso aqui uma letra. Vou chamar de reta R. E mais. A reta tem uma dimensão, porque ela só tem comprimento. Ela não tem largura e não tem espessura. E a reta, ela contém infinitos pontos. Então aqui, olha, eu posso ter vários pontos aqui na reta. No caso aqui, infinitos. E entre dois pontos, eu tenho infinitos pontos na reta.
Olha aqui, olha. Eu posso botar aqui um ponto aqui, olha. Um ponto aqui. Eu posso ter outro ponto aqui. E entre um e outro aqui, eu tenho infinitos pontos. Se eu aproximo esses pontos, se eu botar ele aqui muito próximo, entre esses dois pontos muito próximos, eu ainda tenho infinitos pontos. E aqui, algumas observações importantes relacionadas ao ponto e à reta. A primeira aqui, olha. Num ponto, pode passar infinitas retas. Então aqui, olha, pessoal, eu tenho um ponto. Aí pode passar aqui, olha. Nesse ponto, passa uma reta. Pode passar mais outra reta aqui, olha. E ainda aqui, olha. Mais uma reta. Aí pode ter outra aqui. E assim vai. E eu posso colocar muitas outras retas que passam por esse mesmo ponto. Como eu estou falando aqui, ó, num ponto pode passar infinitas retas. Outra observação. No mesmo plano, aí o que pode acontecer? Duas retas só pode acontecer duas coisas entre duas retas. Dessas duas coisas que eu vou colocar aqui, ou uma ou outra. Se interceptarem, aí eu tenho as retas concorrentes, ou serem paralelas. Como é que ocorre isso? Então, as retas elas podem se interceptar ou serem paralelas, desde que estejam no plano. Por exemplo, o plano pode ser essa tela aqui que nós estamos aqui. Ó. Essa tela você tem duas dimensões. Essa dimensão aqui horizontal e essa dimensão vertical. Aí aqui, olha, vamos colocar aqui um exemplo de retas que se interceptam. Olha aqui, olha. Eu tenho essa aqui e tenho, por exemplo, essa outra aqui, olha. Aí essas retas que se interceptam, nós chamamos elas de retas concorrentes. Aqui, por exemplo, uma reta R e uma reta S. Elas se interceptam num ponto. Aí eu vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, de P. Aí eu tenho o outro caso aqui, olha, de retas paralelas. Aí como é que são essas retas paralelas? Aí eu tenho isso aqui. Por exemplo, eu tenho aqui ó, essa reta R. E eu tenho aqui essa outra reta que eu vou chamar de S. Observem aqui, olha, que essas retas elas não têm ponto de interseção. Elas não se encontram. Elas não se encontram em nenhum ponto. A não ser no caso limite em que R coincidisse com S. Mas nesse caso é um caso trivial, que eu não vou incluir aqui. Mas aqui, olha, essas retas são paralelas. Retas
paralelas. Todos esses conceitos serão importantes para nós definirmos mais na frente o que é um vetor. E ainda, pessoal, nós podemos ter aqui, olha, um caso interessante aqui, é a reta real. O que seria a reta real? É a reta numerada, onde cada ponto da reta está associado a um número real. Então aqui, olha, vamos pegar aqui uma reta e eu estabeleço dois pontos importantes dessa reta, que caracteriza a reta. Aqui, olha, eu pego aqui um ponto qualquer. Qualquer ponto que eu pegar aqui, o primeiro ponto que eu pegar aqui, eu posso entender ele como sendo o meio da reta. Aqui, ó, por exemplo. Imagina esse ponto aqui, olha. Esse ponto aqui, eu posso dizer que é o meio. Então, eu tenho igual para lá e igual para cá. Infinito para a direita e infinito para a esquerda. E esse ponto aqui, eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar de zero. Aí aqui, olha, eu pego outro ponto aqui à direita de zero. E esse ponto aqui, olha, eu vou chamar de 1. Então aqui, olha, esse pedacinho aqui, olha, que vai de 0 a 1, eu chamo isso de uma unidade. Aí aqui, olha, eu repito. Aí aqui, outra unidade, aqui eu chamo de 2. Aí aqui, 3. Aqui, 4. Etc. Aí do lado esquerdo a mesma coisa. Aí aqui, olha, menos 1. Aqui, menos 2. Aqui, olha, menos 3. Etc. Aí aqui, ó, por exemplo, entre 0 e 1, eu tenho aqui, ó, a metade aqui, por exemplo, aqui é 0,5. E assim vai. Aí cada pontinho desse aqui corresponde a um número real. Então isso aqui, olha, é a reta real. Aí por esses números estarem dispostos nessa ordem aqui, olha, eu tenho uma ordem. Então eu venho dos negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí 1, 2, 3, 4. A gente diz que essa reta ela é orientada. Ela é orientada nessa ordem aqui, olha, do menor para o maior. Aqui, olha, vocês podem ter, por exemplo, duas retas dessas orientadas, tipo uma reta real, que se interceptam. Olha aqui, olha. Vejamos. Eu posso ter aqui uma assim e eu posso ter outra assim, por exemplo. Cada reta dessa orientada, eu tenho um nome. Eu posso chamar uma reta dessa de eixo. Então isso aqui, olha, é um eixo e outro eixo. Então, existe uma construção especial de eixos concorrentes muito importante em toda a matemática, física, etc. Que é quando essas retas orientadas aqui, ou eixos, formam um ângulo de 90 graus. A gente tem isso aqui, olha. Olha, eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu tenho essa aqui, um eixo horizontal. E tenho aqui, olha, um eixo vertical. Eles formando um ângulo de 90 graus. Esses dois eixos concorrentes, formando 90 graus entre si, é o que a gente chama de sistema cartesiano. Eixos cartesianos. Aí eu posso dar um nome a esses eixos.
Por exemplo, aqui é x e aqui y. E aqui, olha, nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, se dá a orientação do x, ó, aqui onde eles interceptam, eu vou colocar como sendo o zero dos dois, né? Aí aqui eu estabeleço as unidades em x e em y. Aí cresce para cá, que é 1, 2, 3, etc. E aqui, olha, 1, 2, 3 e para cá os negativos. E para cá os negativos. E eu tenho agora a semi-reta. O que é a semi-reta? Quando a gente viu a reta ela não tem começo e não tem fim. Ela é infinita. Agora a semi-reta não. A semi-reta ela só é infinita para um dos lados. Então aqui, olha. Eu tenho aqui a semi-reta. Aí a semi-reta ela pode ter aqui uma origem. Aqui, olha. Eu posso chamar aqui, por exemplo, esse um ponto A. E não tem fim. Ou posso ter uma semi-reta com fim, mas não com começo. Aí eu posso ter isso aqui, olha. Vamos supor, ela termina aqui, olha. É outra semi-reta. E eu posso ter também a semi-reta orientada. Aqui, olha. Por exemplo, eu posso ter isso aqui. Aqui o ponto, o início aqui, olha, A. Ou posso ter assim. Aqui, olha, o ponto final da semi-reta. E aqui, olha essa outra aqui, Aí aqui, ela está orientada aqui, ó, da esquerda para a direita e aqui da direita para a esquerda. E eu tenho aqui, ó, pessoal, o segmento de reta. Então aqui, olha, segmento de reta. O segmento de reta, ele é um pedaço finito da reta. Então eu pego a reta, ou até semi-reta, né, e tiro um pedaço. Aí eu tenho isso aqui, olha. Aqui eu tenho um segmento de reta. Aí o segmento de reta, ele é caracterizado por dois pontos. Aqui, olha, o ponto inicial e o ponto final. Aí aqui eu tenho um ponto A e aqui o ponto B. E a nomenclatura que eu dou a esse segmento aqui, olha, segmento de reta, eu posso chamar assim, olha, AB. Aí eu boto uma barra em cima para dizer que é o segmento de reta AB. Ou também eu posso chamar isso aqui de BA. Tanto faz. Porque aqui, na definição do segmento de reta, a gente não tem uma ordem aqui entre os pontos A e B. E outra coisa importante também do segmento de reta é que o segmento de reta tem um comprimento. Olha aqui, olha. Então aqui, o segmento de reta possui um comprimento. Aí, para saber o comprimento do segmento de reta, né, eu tenho que usar uma unidade de comprimento. Por exemplo, esse segmento aqui, olha, observe aqui que ele pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos desses aqui, olha. Se eu estabelecer cada quadradinho como uma unidade, esse segmento de reta teria 7 unidades. Eu vou colocar aqui, olha, para a gente entender melhor essa questão do comprimento. Olha aqui, olha. Aqui
Se vocês prestarem atenção aqui, olha, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esse segmento de reta aqui, olha, ele tem um comprimento de 12 quadrados desses. Se eu disser que cada quadrado tem um comprimento de uma unidade, então o comprimento desse segmento de reta é 12 unidades. E aqui, olha, o ponto inicial e o ponto final. Então, a gente diz que o segmento de reta AB ou BA, tanto faz como se chama, ele possui 12 unidades. Aí tem esse outro aqui, esse outro segmento de reta. Esse outro segmento aqui, olha, vou chamar de CD. Ele possui 6 unidades de comprimento. Aí eu posso estabelecer outras unidades. Eu posso usar unidades de comprimento conhecidas do sistema métrico. Posso usar centímetros, metro, ou outras, polegada, seja lá qual for. Metro, decímetro, milímetro. Pessoal, aí nós temos aqui o segmento de reta. E nós vamos apresentar também aqui, olha, o segmento de reta orientado. Então, do mesmo modo que nós orientamos a reta, a semirreta, nós podemos também orientar o segmento de reta. A orientação do segmento de reta, ela vai estabelecer uma ordem entre os pontos inicial e final do... Porque, na verdade, no segmento de reta não tem ponto inicial e final. Tanto faz AB ou BA. Agora, quando eu oriento o segmento de reta, aí sim. Aí eu vou ter o ponto inicial e o ponto final. Vai ter uma ordem entre esses pontos. Aí o que acontece aqui? Olha. Eu tenho, por exemplo, esse segmento aqui. Olha. Ele tem as mesmas propriedades do segmento de reta. Ele tem um ponto inicial, um ponto final, um comprimento. Olha aqui. Olha. Aqui então tem um ponto A. E aqui o ponto B. Ele tem um comprimento aqui. A diferença agora é que ele é orientado de A para B. Aí eu tenho aqui, olha. Esse aqui é o segmento AB. Aí eu coloco uma seta aqui em cima. E eu posso ter um segmento paralelo a AB, né, com o mesmo comprimento, só que orientado do lado contrário. Aí eu tenho isso aqui, olha, por exemplo. Olha aqui, olha. Eu tenho este e outro aqui, olha. Aqui. Aí eu tenho aqui, olha, o ponto A e aqui o ponto B. Aí, só que esse segmento aqui é o segmento BA. Por quê? Porque ele é orientado de B para A. Esse primeiro aqui é orientado de A para B. Se vocês prestarem atenção, eles são paralelos, né? Então, assim, eles têm a mesma direção, o mesmo comprimento, só que a orientação contrária, né? Aí o sentido contrário. Vocês podem ter também, ó, olha aqui, olha. Eu tenho aqui o segmento de reta orientado, AB. E eu posso tomar outro segmento de reta paralelo de mesmo comprimento. Aí eu vou chamar aqui esse ponto aqui de C e esse outro de D. Apesar que, olha, deles serem idênticos, né? Eles são
diferentes, porque eles estão localizados numa região diferente. Olha aqui, o mesmo comprimento. Aqui, o mesmo comprimento aqui, olha, a mesma orientação, porém localizados em regiões diferentes. Eles aqui são paralelos, ó, aqui, olha, AB orientado, ele é paralelo a CD. Porém, AB é diferente de CD. Aí aqui, olha, ainda eu posso dizer que o comprimento de AB eu posso representar assim, olha. Módulo de AB, assim, olha. Aí nesse caso aqui, ele é igual ao módulo de CD. Porém, eles são diferentes, que como eu falei, eles se localizam em regiões diferentes. Aí esse segmento de reta orientado ainda não é o vetor. O vetor vai vir depois agora. Embora quem já viu lá do primeiro ano do ensino médio, o professor já mostrou o vetor. Aí o vetor lá, o professor apresentou como sendo um segmento de reta orientada. Mas só que, para ser vetor, ele vai precisar de outra característica que eu vou colocar aqui para apresentar daqui a pouco o que é um vetor. Agora sim, vamos falar o que é um vetor. Para introduzir o que seja o vetor, né? Vamos considerar o seguinte. Então aqui, olha. Consideremos uma família de segmentos de retas orientados, paralelos, de mesmo comprimento e com o mesmo sentido. Então vamos tomar essa família. Aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ter isto. Olha aqui, olha. Isto aqui. Se vocês prestarem atenção, eu tenho uma família de segmentos de retas, olha, todos eles paralelos e todos eles de mesmo comprimento e todos eles orientados com o mesmo sentido. E agora, com esta família de segmentos de retas orientados de mesmo comprimento e com o mesmo sentido, eu posso definir o que é um vetor. Vamos colocar aqui então a definição de vetor. Então aqui, olha. Um vetor é o conjunto de todos os segmentos de retas. Esses segmentos podem estar no plano ou no espaço, que são paralelos, de mesmo comprimento e orientados no mesmo sentido. Então aqui, pessoal, olha, todo esse conjunto aqui que vocês estão vendo aqui, olha, de segmentos de retas orientados, paralelos, de mesmo comprimento e com o mesmo sentido, todos eles equivalem a um único vetor. Todo esse conjunto aqui equivale a isso aqui. Isso aqui é um vetor que eu vou chamar de V, por exemplo, aqui, ó. Então, todo esse conjunto aqui, olha, apesar deles serem segmentos de retas diferentes, mas eles possuem uma unidade. No conceito de vetores, eles são a mesma coisa. E assim, olha, como eu falei, o vetor V, ele é todo esse conjunto aqui. Então, qualquer um desses segmentos orientados constitui o mesmo vetor V. Por exemplo, eu posso ter o vetor V aqui. Eu posso ter o vetor V aqui. Eu posso ter também
ele aqui, olha, o vetor V. E ainda eu posso ter também o vetor V aqui. Então, o vetor V ele pode se movimentar, olha, por qualquer lugar aqui, porque onde ele se movimentar, vai ter um segmento de reta orientado do tamanho dele que vai caber ele. Então, sendo assim, olha, por eu poder colocar o vetor V aqui, aqui ou em qualquer outro lugar desses, né? Então, eu concluo que o vetor ele tem uma outra propriedade, que é a propriedade de transporte paralelo. Então, eu posso transportar o vetor paralelamente. Então, como é que é esse transporte paralelo? O vetor, eu posso movê-lo ele livremente, tanto no plano como no espaço, desde que eu preserve seu comprimento, sua direção, né? Ou seja, eu não rotacione o vetor e mantenha sua orientação, seu sentido. Então aqui, olha, esse vetor V aqui, olha, eu posso, olha, transportá-lo paralelamente aqui, olha, para qualquer lugar. Por causa dessa ideia que eu apresentei aqui para vocês. Olha. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui, nessa família aqui, olha, tem um segmento de reta orientada que está aqui. Aí, se eu for para outro lugar aqui, olha, se eu chegar aqui, nesse lugar que eu estou, tem outro segmento de reta aqui, orientado idêntico aqui. E assim vai. Aí, por isso que o vetor, ele pode ser feito o transporte paralelo. Então, essa característica do vetor, de eu poder fazer transporte paralelo com ele, eu coloco aqui, eu coloquei como observação. Com vetores podemos fazer transporte paralelo. Então aqui, pessoal, olha, um vetor, ele contém o quê? O módulo. O que é o módulo de um vetor? É o comprimento do segmento de reta associado. Aí se eu for, por exemplo, pessoal, olhar aqui, olha, se eu for pegar aqui, olha, esse vetor, o vetor V que nós definimos aqui, olha, o módulo de V é o comprimento aqui, olha, desse segmento de reta aqui, de qualquer um desses que é o mesmo, do segmento de reta associado. Então, se eu medir esse comprimento de reta, esse comprimento do segmento de reta, isto é o módulo do vetor V. O vetor também contém direção. Vamos aqui. Aqui, olha. A direção do vetor ele é dado por o quê? Pela inclinação dos segmentos de retas da família. Aí, se nós viermos aqui, olha, aqui no exemplo que nós colocamos aqui, por exemplo, aqui, olha, todos esses segmentos de retas aqui, a inclinação é horizontal. Então, a direção do vetor V é a direção horizontal. E aqui, olha, o sentido é o correspondente à orientação comum de todos os segmentos de retas da família. Então, aqui, olha, nesse exemplo aqui, olha, o sentido do vetor V é qual? É para onde aponta todos os segmentos de retas da família. Então, todos os segmentos de reta da família estão orientados da esquerda para a direita. Então, a gente pode dizer que o sentido aqui é da esquerda para a direita. Ou então, se eu usar pontos cardeais, o sentido pode ser para o leste. Olha aqui, pessoal. Ainda tem esse exemplo aqui, olha. Todo esse conjunto de segmentos de retas orientados, essa família aqui, que são de mesmo comprimento, paralelos, orientados no mesmo sentido, isso corresponde a este vetor aqui, olha. Este vetor aqui que eu vou chamar de
Vou chamar de A. Aí esse vetor A tem um comprimento aqui, olha. O módulo dele é o comprimento desses segmentos de reta. Aí a direção corresponde à inclinação do conjunto de segmentos aqui. E o sentido se dá para onde aponta todo o conjunto. Vejam esse outro conjunto aqui, olha. Essa família de segmentos de retas orientados paralelos, com o mesmo comprimento aqui, olha, e apontados para o mesmo sentido. Aí aqui, olha, eles correspondem a um vetor que eu vou chamar de B. Uma vez que nós definimos os vetores, agora vem a parte mais importante, que é definir suas operações. Então, nós temos aqui as operações com vetores. E a primeira operação, ela é a soma de vetores. E como é que é definida essa soma de vetores? Imaginem que eu tenho aqui esses vetores aqui, olha, A e B. Eu defino a soma de A com B da seguinte maneira. Olha, vamos pegar aqui, olha. Como os A e B são vetores, eu posso fazer o transporte paralelo entre eles, com eles. Eles podem serem transportados paralelamente. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um vetor A. Aqui, olha, eu tenho um vetor B. Aí eu coloco o vetor B de tal forma que a origem do vetor B é conhecida com a extremidade do vetor A. Aqui, olha. Então, aqui, olha, eu tenho o vetor A e aqui eu tenho o vetor B. Olha, a origem de B aqui, olha, ele é colocado na extremidade de A. E a soma deles é este vetor aqui, que tem origem na origem de A e extremidade na extremidade de B. Então, é isso aqui, olha, a soma desses vetores. Aqui, olha. Então, esse aqui é A mais B. Do mesmo jeito que eu fiz A com B, eu posso fazer B com A. Vejamos. Olha aqui, olha. Eu tenho aqui o vetor B. Agora vamos pegar A. A origem de A eu vou colocar aqui na extremidade de B. Aí o que eu vou ter aqui, olha? Vamos ver aqui, olha. Aí aqui vamos colocar aqui B e aqui A. Quem é o vetor B mais A? É o vetor cuja origem é a origem de B e a extremidade é a extremidade de A. Aí eu tenho aqui, olha, o meu vetor soma. Aqui, olha. Este aqui é B mais A.
Aqui eu fiz A mais B e aqui eu fiz B mais A. Do mesmo jeito lá que eu faço com os números, eu posso somar 2 com 3, dá 5. Se eu fizer 3 com 2, dá 5 também. Aqui com os vetores, se eu trocar a ordem da soma, dá a mesma coisa aqui, olha. A com B, olha, deu este vetor aqui, olha. Aí se eu pegar B com A, deu este vetor aqui, olha. E se vocês observarem a figura aqui, dá a mesma coisa. Então, eu já posso concluir uma das propriedades da soma de vetores é que isso aqui ocorre, olha. A mais B é igual a B mais A. A gente diz, então, que a soma de vetores ela é comutativa. Aqui, pessoal, olha só. Eu tenho aqui os mesmos vetores A e B, e agora eu incluí um outro vetor C, dado desta forma aqui, olha, para baixo. Orientado para baixo aqui. Aí eu vou fazer A mais B mais C. Quanto é que vale aqui, pessoal? A mais B mais C. Como é que eu faço essa soma? Bem, eu vou fazer esta soma de duas maneiras. A primeira maneira eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou somar A com B e o resultado da soma eu vou somar com C. E a outra forma eu vou fazer assim. Eu vou somar A com o resultado da soma de B com C. Então, vou colocar aqui a primeira forma. Então, aqui, olha, vamos pegar o vetor A e somar com o vetor B. O resultado dessa soma, como nós sabemos, né, é isso aqui, olha. Eu vou colocar aqui. Aqui é A e aqui é B. O resultado da soma é isto aqui, olha. É esse vetor aqui. Aqui é A mais B. Agora vamos fazer A mais B mais C. Eu vou pegar aqui, olha, o vetor A mais B. Deixa eu copiar ele aqui, olha. Então, vamos pegar aqui A mais B. E vamos pegar o vetor C. Então, aqui, pessoal, olha. Nós temos aqui A mais B. E aqui, olha, nós temos C. Aí, como é que nós fazemos a soma de A mais B com C? Do mesmo jeito que nós fazemos as outras somas. Assim, olha. Então, aqui, o resultado será isto aqui, olha. Olha aqui, olha. Eu tenho A mais B e tenho C aqui, olha. E aqui é a soma de A mais B com C. Então, aqui, olha. Isto é A mais B somado com C. Aí resulta neste vetor aqui. Agora, a segunda forma, como eu falei anteriormente, eu vou somar A com o resultado da soma de B com C. Então, aqui, olha, eu tenho os vetores A, B e C. Aí eu vou somar aqui, olha, B com C. Aí como é que vai ficar aqui?
Aqui eu tenho o vetor B. Vamos trazer para cá, olha. O vetor B. E o vetor C. Aí eu tenho aqui, olha. Deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho o vetor B. E aqui o vetor C. Aí a soma deles, olha. Eu pego daqui, olha. Aqui, olha. Este é B mais C. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar agora o vetor A e somar com esse aqui, B mais C. Aí vamos pegar aqui, olha, o nosso vetor A. O vetor A aqui, olha. E vamos pegar o vetor B mais C. Aí vamos efetuar a soma entre eles. Então aqui, pessoal, olha. Este aqui é A. E este outro vetor aqui é B mais C. O resultado da soma entre eles, de A com B mais C, é isto aqui, olha. Então, este aqui é A mais B mais C. Vamos comparar com o que a gente fez anteriormente. A mais B mais C. Vamos comparar aqui as figuras. Aqui, olha. Olha, vocês peguem A mais B mais C. E peguem aqui, olha. A mais B mais C, olha. É o mesmo vetor. Então, para somar aqui A mais B mais C, eu posso fazer A mais B e depois com C. Ou então, pegar A e somar com B mais C. Olha, aí fica igual. Presta atenção aqui e presta atenção aqui, olha. Aí, isso nos mostra que a soma de vetores possui a propriedade associativa. Então, aqui, olha, A mais B mais C é igual a mais B mais C. Pessoal, aí aqui, olha, nós temos ainda o vetor nulo. O que é o vetor nulo? O vetor nulo é aquele cujo módulo é zero. Então, qualquer vetor ele tem um módulo, que é o comprimento do segmento de reta associado. Agora, quando esse comprimento vai a zero, o vetor torna-se o vetor nulo. E o que acontece quando somamos um vetor qualquer com o vetor nulo? Vamos ver aqui. Imagina aqui, pessoal, que eu tenho aqui, olha, um certo vetor A. Vou chamar esse vetor aqui de A. E eu vou somar esse vetor com um certo vetor que eu vou chamar de B. A soma desses dois vetores, de A com B, como nós vimos agora pela regra da soma, é isso aqui, olha. Aqui eu tenho A mais B.
Agora, pessoal, imagina a seguinte situação. O que é que vai acontecer com A mais B se eu for diminuindo aqui o comprimento de B? Então, eu vou transformar aqui B. Eu vou diminuir o comprimento dele. Então, pessoal, olha só o que é que vai acontecer. Olha aqui, olha. Eu tornei B bem pequeno. Aí aqui, olha, a soma de A com B agora olha, vai ser isso aqui. Aqui agora é A mais B, com esse novo B aqui, olha. Aí vai ficar assim, olha. Agora preste atenção numa coisa. Se eu diminuir B cada vez mais o tamanho dele, né? E eu for aproximando ele de zero para chegar no limite do vetor nulo, o que, que vai acontecer? O vetor resultante aqui, o vetor soma de A com B, vai se tornando cada vez mais próximo de A. Então vamos diminuir mais ainda, ver se... Olha aqui agora, olha, B bem pequenininho aqui, olha, o vetor B. Menor ainda. Aí a soma vai ser isso aqui, olha. Deixa eu tentar aproximar aqui. Olha, vocês estão vendo aqui, olha, que A mais B vai ficando cada vez mais próximo de A, de forma que, se eu pegar isso aqui, olha, se eu fizer A mais o vetor B, quando ele for se aproximando do vetor nulo, eu vou representar ele assim, olha. Se eu for somar A com o vetor nulo, observando aqui a figura, se você prestar atenção aqui, olha, ele vai se aproximando cada vez mais de A, o vetor soma aqui, olha. Então isso aqui vai ser o próprio A. Então aqui, olha, a observação que nós vemos aqui é o seguinte. Então aqui, olha, uma observação. Esta aqui, olha. Quando B se aproxima do vetor nulo, A mais B se aproxima de A. Então a gente diz aqui, olha, que o vetor nulo é um elemento neutro da soma de vetores. Isso aqui, olha, é o elemento neutro da soma de vetores. Por que elemento neutro? Porque se eu somar um vetor com um vetor nulo, vai dar o próprio vetor. Aqui, pessoal, nós temos o vetor oposto. O que é o vetor oposto? Então aqui, pessoal, olha só. Se eu tenho um certo vetor A, olha aqui, olha, observe aqui. Se isto é um vetor A, aí eu defino o oposto de A como sendo isso aqui, olha. Vamos ver aqui. O vetor oposto é o mesmo vetor A, só que com sentido oposto. Aqui, olha. Então, este é o vetor. Aqui, olha, eu vou chamar esse vetor de menos A. Isso aqui é o vetor oposto de A. E o que acontece quando eu somo A com menos A? Olha aqui, olha. A, se eu for somar com menos A, isso aqui vai resultar no vetor nulo. Então é só observar aqui, olha. Eu pego aqui, olha, o vetor A
e pego aqui o vetor menos A. Olha, o vetor, para somar A com menos A, né? Eu coloco aqui o vetor menos A, ou seja, o oposto de A. Eu ligo a origem dele à extremidade de A, aqui, ó. Aí o vetor resultante, ele sai da origem de A e vai até a extremidade de menos A. Aí nesse caso aqui, olha, a origem e a extremidade do vetor resultante coincide. Então, o vetor resultante não tem comprimento. Então, assim, ele é o vetor nulo. Aí aqui, olha, para cada vetor, se eu tenho qualquer vetor, sempre vai existir um vetor oposto. Então, aqui, olha, são as propriedades da soma de vetores. Isso aqui, olha, se eu somo dois vetores, né? A mais B é igual a B mais A. Isso é a comutatividade. Eu tenho aqui a propriedade associativa, né? Então, aqui, se eu somo três vetores, aí eu somo os dois primeiros com o terceiro, e isso é a mesma coisa de somar o primeiro com a soma dos outros dois. E eu tenho a propriedade do elemento neutro, ou seja, para qualquer vetor A, existe esse vetor aqui chamado vetor nulo, que é o elemento neutro, que se eu somar ele com o vetor A, dá o próprio A. E eu tenho a propriedade do elemento oposto. Então, para cada vetor A, existe o oposto dele, que eu chamo de menos A. De tal forma que, se eu somo o vetor A com o seu oposto, o resultado é o vetor nulo. E aqui, olha, eu defino a subtração de dois vetores. Aqui, olha, se eu tenho dois vetores A e B, a subtração entre eles é o seguinte, olha. A menos B é a mesma coisa que A somado com o oposto de B. Olha aqui, olha. Essa aplicação aqui simples. Aqui, olha. Dados A e B abaixo. Aqui eu tenho A e B. Encontre A menos B e B menos A. Então, vamos fazer aqui. Olha só. Antes, eu vou encontrar os vetores opostos. O oposto de A é o mesmo vetor A, só que no sentido oposto. Então, aqui, olha. Aqui, olha, quem é menos A? Esse aqui, olha, aqui é menos A. E quem é o oposto de B? É o mesmo princípio. Aqui, olha. O vetor menos B. E quem é A menos B? É esse vetor A somado com o oposto de B. Então, vamos ver aqui, olha. Então, aqui, olha. Vamos pegar aqui A. E vamos pegar menos B. E vamos somá-los. Então, aqui, olha. Eu tenho um vetor A e aqui o vetor menos B. O resultado dessa operação aqui de soma de A com o oposto de B vai ser isso aqui, olha. Vejamos. Aqui, olha. Então, esse camarada aqui é A menos B. Do mesmo modo, podemos fazer B menos A. Então, aqui, ó, vamos tomar aqui B. Aqui o nosso vetor B. E o vetor menos A é este aqui, olha.
Então, vamos somar B com menos A. Então, aqui, olha, eu tenho B e aqui eu tenho menos A. Somando os dois, usando a regra da soma, aí eu tenho isso aqui, olha. Olha aqui. Eu tenho como resultado este vetor aqui. Aqui é B menos A. Aí, se vocês compararem aqui, olha, A menos B e B menos A, eles têm aqui, olha, eles são paralelos aqui, olha, se vocês prestarem bem atenção, eles são paralelos, então ele tem a mesma direção. Eles têm o mesmo módulo, se vocês prestarem atenção aqui também, só que tem sentidos opostos, né? Então, o vetor B menos A é o vetor oposto de A menos B. Para encerrar a aula de hoje, eu vou apresentar a operação multiplicação por escalar. Então, que operação é essa? É uma operação em que eu opero um vetor com um número. Em outras palavras, eu pego um vetor, multiplico por um número real. Aí aqui eu tenho o seguinte, pessoal. Olha só, vejam bem aqui. Aqui, olha, eu tenho um vetor A e um número real alfa, que eu vou chamar esse número real de escalar. Aí existe uma operação chamada multiplicação por escalar, que é isso aqui, olha. Alfa A. Isso aqui, pessoal, isso aqui resulta num vetor de mesma direção, primeiramente. E o que mais? Mesma direção, módulo multiplicado por, aqui olha, o módulo de alfa. E se alfa for negativo, o sentido de alfa A se inverte. Pronto. Isso aqui é a operação multiplicação por escalar. Vamos colocar aqui um exemplo aqui, olha. Exemplo. Eu vou pegar aqui o meu vetor A. Eu tenho aqui, olha, o A. Então aqui, olha, seja A o vetor abaixo, então calcule. Não vou botar calcule, vou botar encontre, porque nós, por enquanto, estamos fazendo tudo geométrico. Então, vou colocar assim, olha, encontre eu vou colocar aqui, olha, 2 vezes A, 1/2 de A e menos 2A.
Aí vamos lá. Aí nós temos aqui, olha. Vamos pegar aqui o nosso vetor alfa, vetor A. Quem vai ser o vetor 2A? É o mesmo vetor A, só que o módulo é multiplicado por 2. Então aqui, olha, se o módulo de vetor do vetor A ocupa aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados, então 2A vai ocupar 18 quadrados. Então vamos fazer aqui, olha. Então aqui, olha, é o nosso vetor 2A. Eu vou só colocar junto aqui com A para a gente ver aqui como é a comparação. Olha aqui, olha. Este é o vetor A. Aí quando eu multiplico A por 2, então o vetor 2A é 2 vezes o tamanho de A. Aí como o 2 é positivo, né, o sentido não inverte. Aí vamos fazer 1 meio de A. 1 meio de A é a metade. Esse aqui, olha, esse outro vetor aqui é 1 meio de A. Que o módulo de 1 meio de A é a metade aqui, ó, do módulo de A. E eu tenho o vetor, aqui, olha, menos 2A. Que é menos 2A? É o vetor cujo módulo é 2 vezes o módulo de A, só que em sentido contrário. Então vai ser isso aqui, olha. Vamos pegar aqui, olha. Vai ser este vetor aqui. Então aqui, olha, eu tenho menos 2A. Então eu vou encerrar por aqui. A gente define o vetor. Aí e algumas operações. Soma de vetores, né? A subtração, que na verdade a subtração é uma soma com um vetor oposto do outro. E definimos aqui a multiplicação por escalar. Eu vou deixar aqui só uma lista de exercício para vocês praticarem isso aqui. Aí vocês estudem em casa e tentem resolver toda a lista que eu vou colocar aqui. Pronto, pessoal. Então aqui, olha, dados vetores A, B e C abaixo. Aqui é o exercício. Aí aqui, olha, encontre primeiro aqui, olha, A mais B é A mais C, B mais C, A mais B mais C. Aí aqui, item 2, A menos B, C menos A, e aqui é B menos C. E no item 3 é 2A, 2B, 3C. E aqui, olha, 2A menos B. Pronto, pessoal. Esse exercício aqui dá para praticar tudo o que foi visto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato
ou pelo grupo que nós abrimos, o grupo lá do WhatsApp, ou então pelos próprios comentários do vídeo. Vocês também podem fazer a pergunta. Ok, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui e bons estudos para vocês.